ao canal da Debinha e hoje com o vídeo 2 da nossa série de 3 vídeos sobre as aulas em casa. Essa série que nós estamos preparando para ajudar você que está tendo dificuldade, perdendo as noites de sono com as aulas em casa, sejam aulas online, com apostilas. Quando chega a noite, eu não consigo dormir. Este canal quer ajudar você de uma forma leve e divertida, trazendo sempre muita informação. No vídeo 1, se você perdeu, nós falamos sobre os 5 maiores erros que podem ser cometidos nesses momentos de aula em casa. O vídeo tá muito legal. Se você não viu, eu vou deixar no final deste vídeo aqui o link para você assistir, tá bom? E se você não quer perder o vídeo 3, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo, tá bom? Para o segundo vídeo, nós estamos tentando trazer ideias, sugestões e esclarecimentos que possam tornar mais tranquilos e prazerosos o momento da alfabetização. Alfabetização. Sim, é um momento tenso, é um momento difícil, é um momento complicado, mas nós vamos tentar esclarecer algumas coisinhas para vocês básicas, mas de uma forma tranquila, tá bom? Eu tenho recebido muitas perguntas, gente, sobre essa fase. Parece que para os pais é a fase mais difícil, principalmente porque não tem os professores ao lado. Os professores, gente, estudam muito para alfabetizar. Fazem cursos, estão sempre se especializando, porque é uma fase realmente muito difícil. E para os pais em casa, sem nenhuma especialização, esse momento fica ainda mais difícil. Por isso eu espero de coração que esse vídeo te ajude de alguma forma. Gente, vai ser demais. Bom, os alunos que estão no período de alfabetização têm muitas especificidades. Então, esse vídeo é voltado para esse público. Eu vou tentar de uma forma bem simples, dando exemplos, comparações, explicar as fases mais importantes desse processo de alfabetização. Então eu conto com você nessa jornada, tá bom? Nesses meus 11 anos atuando com a alfabetização na rede pública de ensino, eu percebi que os pais ficam muito ansiosos para que os filhos comecem a ler e escrever bem rapidinho de uma forma correta. Mas não é bem assim, gente. Muitas vezes eles também comparam uma criança com a outra. Mas eu gostaria de fazer uma analogia com você. Já tentou aprender um idioma novo? Se você tentou, sabe que o processo não é fácil, não é rápido, demanda tempo, dedicação e muita paciência. Também já deve ter percebido que algumas pessoas aprendem assim, só estudando sozinho, ouvindo músicas, assistindo filmes e séries, mas outras precisam de anos de estudo em cursos de ensino. Sabe por quê? Porque pessoas são diferentes e aprendem de maneiras diferentes. Aprendem também em tempos diferentes. Então, vamos ter calma e evitar as comparações. Uma comparação boa que eu gostaria de fazer com vocês é sobre a criança que está aprendendo a andar. Você lembra quando seu filho aprendeu a andar? Foi rapidinho? A criança estava deitada e de repente ela falou assim: Agora eu quero andar, eu quero correr, eu quero jogar bola. Foi assim? Eu acho que não foi. Foi difícil, sim, gente. Foi um processo. A criança ela vai começando a ganhar confiança aos poucos para dar os pequenos passos. Ela levanta, ela cai várias vezes até conseguir. Quanto mais a família apoia e incentiva, mais ela vai ganhando confiança aos poucos. Se nos primeiros tombos que a criança leva, a família super protege, não deixa ela tentar de novo, ela não aprende a andar. Ou demora muito mais tempo. Na aquisição do conhecimento da leitura e da escrita, também não é diferente. A criança não aprende a ler e escrever de uma hora para outra. Leva tempo, é um processo. E acontecem erros, tropeços. Nesse processo é importante que a família incentive a criança, ajude, esteja ali do lado em cada passo que ela der, ao invés de só criticar e repreender. Como eu estava dizendo antes, comparar pode ter o efeito contrário. Quando você fala assim, Seu irmão aprendeu primeiro. Nossa, o filho da vizinha tá fazendo dever sozinho e você até agora nada.
A sua criança, ao invés de ser estimulada a aprender, ela pode se sentir inferiorizada. E aí pode regredir os progressos que ela já teve ou impedir que novos progressos aconteçam. Pense nisso, tá bom? Continuando aqui as nossas analogias, eu gostaria que você se lembrasse de quando a sua criança estava aprendendo a falar. Você se lembra? Nossa, Bafo, um dia você troca as fraldas deles e no outro, eles cresceram e estão indo para a faculdade. Eu vou comparar de uma forma bem simples esse processo, fazendo essas analogias, mas sem compromisso com termos técnicos, é simplesmente para ajudar as famílias a compreenderem esse processo tão complexo. É claro que eu vou falar só os pontos principais. Não estou aqui dando aula para professores, estou querendo ajudar os pais e as famílias, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos lembrar de quando a criança estava aprendendo a falar. Também foi um processo, não foi? A aquisição de uma maneira de se comunicar, um meio de comunicação através da fala. E agora a criança está numa outra aquisição de um outro método de comunicação, que é a leitura e escrita. Então são processos pouco semelhantes em alguns aspectos, que eu quero comparar com vocês. Então vamos lembrar aqui lá do inicinho, quando a criança começa a produzir sons, balbuciar, sabe, tentando se comunicar, mas ainda ninguém compreende o que ela quer dizer. A primeira fase, na fase da alfabetização, é a icônica. É quando a criança começa a perceber que existe a escrita, mas ela ainda não sabe como. Ela vê que os pais estão sempre escrevendo alguma coisa com um lápis na mão e ela quer fazer a mesma coisa. Então ela faz rabiscos, faz desenhos, faz símbolos, querendo dizer que está escrevendo, mesmo que ela ainda não saiba. Voltando aqui para a fase da fala, ela começa a falar tudo emboladinho, bem emboladinho, e não dá para entender nada que ela está falando. Mas ela está tentando imitar o que os adultos estão falando ao seu redor. Lembra dessa parte? Então, quando a criança está no processo de aquisição da leitura e da escrita, ela percebe que os adultos fazem movimentos quando estão escrevendo. E ela tenta imitar isso também. Nós chamamos de garatuja. Ela faz aqueles matinhos, aquelas molinhas. Eu vou deixar um exemplo aqui para vocês de cada fase, tá bom? É só um exemplo, nem toda criança é igual, mas as fases principais que a maioria delas passa são essas aqui, tá bom? Então, gente, nessa fase da garatuja, a criança, ela tem a tendência de escrever por todos os lados. E também na fase da leitura, muitas vezes ela pega um livro e começa a fingir que está lendo. Rabisca, às vezes, até na parede da casa. Pois é, gente. Essa fase da garatuja é uma fase em que você já pode começar a apresentar para as crianças o alfabeto, as letrinhas do primeiro nome dela, as cores, os números, até os 5, hein, gente? Vamos com calma. Sempre associando com as quantidades também. Mas sem muita pressão na criança, sabe? De uma forma mais lúdica, com brincadeiras, com coisas mais simples. Você pode usar até mesmo coisas do seu dia a dia para chamar atenção para a criança nessa fase, tá bom? Continuando aqui a nossa comparação, lembra que a criança então ela começa a perceber que alguns sons se repetem mais vezes na voz dos adultos e ela começa a tentar reproduzir esses sons, mas ainda sem muita clareza do que ela quer dizer. Aquelas palavrinhas bem pequenininhas que a criança começa a tentar falar. Lembrou dessa parte? Comparando aqui com a escrita e a leitura, a criança começa a perceber que a gente usa letras para escrever tudo que a gente fala. Então ela começa a colocar essas letras para escrever as coisas, mas de uma forma aleatória. Ela coloca as letras que ela conhece. Ela tem a tendência de repetir as letras que ela conhece mais, principalmente as letras do nome. Então, gente, essa fase a gente chama de pré-silábica. É uma parte muito importante e você pode começar a apresentar para a criança o conceito de palavra. Mostrar para ela o que é uma palavrinha, mostrar para ela o que é uma frase e também apresentar para ela as sílabas simples, sem pressão, de uma forma mais tranquila, mais lúdica, tá bom? Lembrando que são crianças pequenas, então não deposita toda a sua ansiedade na criança. Ela tem o tempo dela, tá bom? Mais importante a gente é lembrar que quanto mais a família conversa com o bebê, mais ele tenta falar. Lembrado disso?
Então, nesse processo de leitura e escrita também acontece isso. Quanto mais a criança tem acesso a portadores de textos diferenciados, quanto mais ela vê a importância da leitura e da escrita à volta dela, no convívio familiar, mais ela se interessa em aprender a ler e escrever e mais ela desenvolve a leitura e escrita. Lembre-se disso, estamos comparando esses dois processos para vocês verem quantas semelhanças tem. E que não é um bicho de 7 cabeças, só a gente prestar atenção com um olhar mais carinhoso para as crianças. Continuando aqui, gente, o bebê começa então a falar algumas palavrinhas. Geralmente as palavrinhas que a família usa mais. E ele começa até a repetir algumas frases. Porém, ainda não com clareza, ainda com vários erros. Mas a mãe entende tudo que fala, né, gente? Mas as outras pessoas começam a entender o que a criança quer dizer. Comparando aqui, nós chegamos na fase da alfabetização silábica, que é quando a criança já entende o que é uma palavra e ela tenta reproduzir os sons que ela escuta através das letras. Ela pode colocar uma letra ou duas para cada som, ou sílaba, como você preferir. Então, ela já entende o que é uma palavra e ela já vai tentar escrever a palavrinha de uma maneira certa. Porque assim como a mãe começa a falar as palavras direitinho para a criança, nessa fase você já pode ensinar as palavras direitinho para a criança. Não é interessante? Quando o bebezinho está falando as palavrinhas, você já está começando a entender, você não começa a ensinar ele a falar certo a palavra? Quando a criança está começando a escrever as palavras e tentando acertar, você também pode corrigir e ensinar a maneira certa. Corrigir com carinho, né, gente? Então, você pode ensinar sílabas simples, você pode ensinar palavrinhas simples, estimular a escrita, falar as palavrinhas bem devagar, com clareza, para a criança entender cada som que você fala ao pronunciar a palavra. Isso é muito importante, porque quanto melhor ela ouvir a palavra, melhor ela vai escrever a palavrinha. E aos poucos ela vai começar associando os sons, as letras e a escrita. Esse processo é muito interessante. Voltando aqui à nossa comparação, o bebê vai aprendendo a falar as palavras que ele mais precisa, que ele mais usa. E aí ele começa a criar as próprias frases. Ele começa a produzir a frase de acordo com a necessidade dele. Não é verdade? Ele não imita mais o adulto, ele cria. Olha que interessante. Mesmo que às vezes ele erre as próprias sentenças, erre as palavrinhas, ele já pode criar. E à medida que a criança fala, os adultos continuam estimulando e corrigindo, não é? Na alfabetização acontece uma coisa bem semelhante no próximo processo. Silábico alfabético é quando a criança já começa a escrever com mais clareza. Você já entende o que ela está querendo escrever, mesmo que ela tenha alguns errinhos. Mesmo que ela não escreva tudo corretamente, ela já é capaz de escrever o que ela quer, de criar uma frase, de escrever uma palavra que ela queira, uma frase pequena. Então, gente, nessa fase é muito importante estimular a leitura e a escrita. Quanto mais acesso à leitura, mais ele se desenvolverá. Ai, mas meu filho não sabe ler, como eu dou um livro pra ele, você não sabe ler ainda? A leitura é um processo. E existem vários tipos de leitura. Existe a leitura de imagem, existe a leitura em que ele vai começando a identificar as palavrinhas dentro daquele texto maior. Então, é importante sim oferecer livros que interessem para a criança, com desenhos coloridos, com letras grandes. E todos os portadores de texto são válidos. Revistinha em quadrinho, textos pequenos, parlendas, musiquinhas pequenas. Também, gente, até mesmo as embalagens das compras que vocês fazem. Mostrando as palavrinhas maiores, pedindo a ajuda da criança para ajudar a escrever uma lista de compra. Ou então pedindo ela para ler alguma embalagem. Tudo conta. Então, gente, esses momentos de leitura são muito importantes. Eu coloquei aqui algumas atividades que são boas também nesse período, que vão ajudar a criança nessa fase. Caça-palavras, simples, tá, gente? Também atividade de completar a palavra com as letras que estão faltando, ligar uma palavra na figura, perceber qual que é a sílaba inicial e qual que é a sílaba final da palavra, também perceber as rimas numa música ou numa parlenda, numa poesia, contar quantas letrinhas tem a palavra, quantas sílabas tem a palavra, quantas palavras tem numa frase. Tudo isso ajuda nesta fase. E chegamos à fase alfabética. A fase alfabética é quando a criança está
pronta para palavras mais difíceis, para frases maiores e até pequenos textos, tá? Tem pai que acha que o filho já vai começar a fazer uma redação para o Enem, né? Calma, gente, muita calma nessa hora. Essa aquisição de escrita é demorada, então estimule das pequenas coisas para chegar nas grandes coisas. Nessa fase que a criança começa, nessa fase alfabética, você pode ensinar regrinhas de escrita, regrinhas de gramática. A criança vai começar a escrever com mais autonomia, com mais segurança. Não quer dizer que não haverá erros, porque o português é uma língua longa, complexa, com muitas palavras. É verdade. Então vai haver erro. Mas é importante que você corrija e estimule para que ela continue a escrever. A última fase é a fase ortográfica. Nessa fase você vai poder ensinar o seu filho a cobrar mais. Ensinar a fazer textos maiores, corrigir mais a ortografia, mais as regras de gramática. E sempre é importante dizer, desde a primeira até a última fase, é muito importante que a criança tenha contato com vários portadores de texto, que ela perceba que a leitura e a escrita são importantes em todas as partes da vida dela, que ela vai usar isso muito e que isso é importante para ela. A criança aprende mais quando ela está motivada, quando ela quer, quando ela tem carinho por aquilo que ela está fazendo. E se os momentos de estudo forem uma tortura para a criança, é claro que ela não vai achar nem um pouquinho legal ler e escrever. Então vamos tentar fazer esses momentos serem mais leves e mais tranquilos. Vamos tentar diminuir a nossa ansiedade. Você lembra que quando a criança estava aprendendo a falar, demorava para ela passar de uma fase para outra? Não era de um dia para o outro que ela começava do balbuciar para falar frase? Da mesma forma acontece no processo de alfabetização. Demora para passar de um nível para o outro. Não é de uma hora para outra. Aprender a ler e escrever é uma aquisição de um sistema de comunicação. Não é só decorar sílabas e decorar letra. Então vamos respeitar o tempo da criança. Cada criança tem seu tempo e vamos tentar fazer esse momento de estudo em casa ser mais lúdico e mais divertido. Para isso vamos ter o nosso terceiro vídeo, que eu vou dar dicas de como tornar esse momento de aula em casa mais divertido, mais lúdico, mais prazeroso para toda a família e para a criança também, principalmente. Gente, vamos lembrar o quanto a nossa língua é extensa, o quanto a nossa língua é complexa e o quanto nós adultos ainda temos dificuldades com muitas palavras, quanto muitos adultos têm dificuldade em produzir um texto. Então vamos com calma na cobrança. Agora, se você acha que a sua criança está com dificuldade com as atividades que a escola manda, se acha que elas estão muito pesadas, se você acha que a criança sua está demorando muito tempo para fazer aquelas atividades, converse com a escola. Se você acha que a atividade não está adequada para a fase que a sua criança está, converse com a escola. A escola é a melhor fonte de informação que você vai ter para ajudar o seu filho nesse momento. Evite ouvir comparações, sugestões de pessoas que não são preparadas para isso. Acredite no professor, acredite na escola. Eles estudam muito e se preparam muito para entender cada fase do desenvolvimento da criança. Então, são as pessoas ideais para te orientar nesse momento. Então, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de perguntar. A informação pode ajudar muito, porque só nessa parceria, família, escola e aluno, é que se faz uma educação de qualidade. E outro conselho para vocês, antes da gente terminar o vídeo, é que ouvir histórias é fundamental. Ver adultos lendo, não importa se for um livro, se for um jornal, se for uma revista, é muito importante. Jogar os jogos pedagógicos, construir os próprios jogos, ajuda muito nesse processo. Não deixe o momento de aula em casa ser um momento só de brigas, só de chamar atenção. Vamos tentar fazer esse momento ser mais divertido. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se você gostou, não esquece de dar um like no vídeo, porque ajuda muito o nosso canal. Se inscrever, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar de assistir. Não deixe de assistir o vídeo 1 e não deixe de ativar as notificações para assistir o vídeo 3, tá bom? Muito obrigada! Um beijo grande e até o próximo vídeo.